Bom dia. Está tocando agora Aliança com Deus com J. Neto. Abro mão dos meus sonhos que a vida me deu. Sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Reajustando a vida à presença. Retirar-se é desligar-se do mundo. A isso chamamos solitude, que é ficar a sós. Quando olhamos para o ministério de Jesus, ele inaugurou seu ministério passando 40 dias no deserto sozinho. Isso está em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Também nós, indo um pouco mais adiante, lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 12, ele também orou antes de escolher os 12. Ele passou uma noite inteira sozinho nos montes do deserto. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 13, quando ele recebeu a notícia de que João Batista estava morto, a Bíblia diz que ele retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. Também depois do milagre da multiplicação dos pães, que alimentou 5.000 homens, a Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 23, que ele subiu sozinho a um monte. Também depois de uma longa noite de trabalho, lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, que foi quase que 24 horas Jesus ali trabalhando no ministério do seu pai que o enviou, ele pregando. Pela manhã ele já chega na sinagoga, já prega e expulsa o demônio daquele homem. Já meio-dia ele vai lá na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. À tarde ele vai para as aldeias, vai pregar nas vilas. E à noite ele está orando. De madrugada, a Bíblia diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto orar, em Marcos 1:35. Quando os 12 discípulos voltaram da missão de pregar e curar, a Bíblia diz que Jesus convidou eles, em Marcos capítulo 6, versículo 31. Ele diz assim, venham comigo para um lugar deserto. Para quê? Para orar. A Bíblia também diz lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 16, que depois de curar um leproso, Jesus retirou-se para um lugar solitário e orou. Também enquanto se preparava para seu feito mais sublime e sagrado, que foi a agonia do jardim no Getsemane, para ele ir para a cruz. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46. A Bíblia diz que ele estava no Getsemane orando antes de ir para a cruz. Madame Guyon disse, não procure nada de Deus durante estes momentos quietos, a não ser amá-lo e agradá-lo. Deus será a sua própria recompensa. John Piper declara que buscar o prazer em Deus mina o orgulho e a autocomiseração. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha aí uma boa palavra para você meditar, para nós meditarmos aqui nesta manhã de quinta-feira. Nós vemos aí uma jornada longa de Jesus. No seu ministério ele nunca deixou de orar. Ele nunca deixou de tirar o seu tempo, um tempo precioso para estar com o Pai. Eram os seus momentos de solitude, um momento de meditação, um momento de oração. Então a gente observa, Jesus ele orou, Jesus ele jejuou, Jesus ele foi batizado, não quando criança ele foi apresentado, porque batismo é sepultamento de pecado, uma criança não tem pecado. Então depois de adulto, Jesus não tinha pecado, mas ele se batizou. Para quê? Para nos dar exemplo, para dizer assim, se
eu sou o Filho de Deus, eu orei, Jesus não precisava orar, Jesus não precisava se consagrar, não precisava jejuar. Mas ele fez tudo isso para quê? Para que desse exemplo para nós tomarmos o exemplo de Cristo. Porque se Cristo orou, quem somos nós para não orar? Se Cristo jejuou, quem somos nós para não jejuar? Se Cristo foi batizado, quem somos nós para não ser batizado? Falar em batismo, vai ter batismo agora, nós vamos levar alguns irmãos para a sede, vai ser 20 anos da igreja do Ministério Batista El Betel, aqui no Ceará, lá em Fortaleza, e nós vamos levar alguns irmãos para se batizar. Então, que nós venhamos observar o seguinte: muitas vezes nós não temos parado, muitas vezes nós temos queremos nos desesperar e não nos lembramos de se aquietar, que nem aquele louvor diz, aquieta a minha alma. Lá em Salmos 46 diz, aquietai-vos e sabei que sou Deus. E fazer como Jesus. Jesus orou, Jesus buscou o Pai. Ele não fazia nada sem antes buscar o Senhor. Nós não devemos dar um passo sem antes pedir a permissão de Deus e pedir a sua bênção. E a Bíblia diz que Jesus ele foi batizado no Jordão por João Batista. Quando ele sai do Jordão, das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele, o céu se abre e a palavra do Senhor, a voz de Deus brada e diz, esse é o meu filho amado, ao qual a minha alma tem nele alegria. Quando ele sai dali, ele é guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Passa 40 dias sendo tentado pelo diabo, vence a tentação. E a Bíblia diz que ele volta para a sinagoga da Galileia no poder do Espírito Santo. Quando chega na sinagoga da Galileia, ele abre a Bíblia, ele abre o livro da lei antiga, e quando o abre, cai que é para nós hoje, Isaías 61, e ele diz, o Espírito de Jeová está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre mim, para pregar as boas novas aos pobres, para dar liberdade ao cativo, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos. Ele diz, hoje se cumpriu esta escritura, se cumpriu nele, porque o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou em toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ei, meu amigo, Deus tem poder para curar você. Se você está sendo oprimido pelo diabo, se você está sendo oprimido pela enfermidade, se você está sendo oprimido pela depressão, seja lá pelo que for, eu te digo uma coisa, Deus tem poder para tirar você deste ambiente, para tirar você desta situação, para tirar você desta enfermidade, porque Ele tem o poder curador. E eu creio no Deus que cura, no Deus que transforma e no Deus que liberta. Então nós precisamos ser fiel a Deus. Nós precisamos viver em santidade separados do mundo, porque muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus e não saímos das contaminações do mundo, da carne, daquilo que o mundo nos oferece. Mas agora observe. Jesus ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto. Mas a Bíblia diz que ele sofre o martírio da cruz, sofre tudo aquilo que ele havia de padecer, porque ao Senhor agradou moê-lo, e ele morre. Quando morre no terceiro dia ele ressuscita. Mas a Bíblia deixa registrado, 40 dias ele passou junto com os seus discípulos. Ou seja, 40 dias de tentação, mas depois veio 40 dias após a ressurreição ele na terra. O que isso quer dizer? Que depois de 40 dias de dor, vem 40 dias de glória. Aleluia. Não se preocupa. Depois de 40 dias de dores, vem 40 dias de glória por aí. Então, ore a Deus, busque a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, querido Jesus, pastor e bispo de nossas almas, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a tua palavra dura para sempre e o teu reino jamais terá fim. Eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, por este espaço, por esta emissora, pelos ouvintes que agora estão ligados, Senhor, nesta palavra, recebendo esta palavra no seu coração, porque muitos, Senhor, se alimentam do que está saindo daqui, desta palavra que é um pão quentinho, um pão vivo que desceu do céu. Abençoe aos irmãos que estão ligados conosco aqui na live, no Facebook, a irmã Deise Ítala, lá de Canidé, a irmã Daniela Sarmento, lá de Quixadá, a irmã Luísa Natália, o irmão Luiz Filho, a todos que estão ligados aqui pelo rádio local, pelos portais da internet, Portal RC, o Portal Acontecendo, pelo aplicativo da rádio,
aqui na cidade, fora da cidade, lá na Aratuba, a irmã Euline, lá no Genibaú, pastor Cleilson, lá no Juazeiro, pastor Alex, a todos, Senhor, aqui da Igreja Batista Betel, de outras denominações, pessoas que não têm religião ainda, uma igreja, desviados, que eles voltem para a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer também, Senhor, pelos nossos patrocinadores que têm ajudado a fazer este programa, a realizar este programa. O Mercadinho Web, o irmão Vaderlan e a Bruna, a irmã Wanda, no Mercadinho Juvenal, os organizadores de lá, a Sabona Brasa, Senhor, o Vângela, a Jaqueline, o seu filhinho Nicolas, Senhor, todos os seus funcionários, também a SP Magazine, a Gracineide, a Janete, Minimax, Senhor, abençoa o Flávio, a Régia, todos aqueles funcionários ali, Comercial Arcelina, a Elianda Alencar, toda a sua família, todos os seus empreendimentos, seus negócios, as suas finanças, abençoe a cada um, Pai. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecendo, crendo na vitória. Dá vitória aos teus filhos. Ajuda os teus filhos que estão agora passando pelo vale. Passa com eles, porque a tua palavra diz lá no Salmo 23, o salmista diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Porque só a tua presença nos sustenta e pode nos ajudar. Em nome de Jesus. Se você crê aí no seu rádio aí do outro lado, diga amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. E nós vamos agora encerrar o nosso programa. Tem ainda aqui um pedido de louvor. Na verdade tem dois, mas vai dar para tocar só um. O Luiz Filho pediu um louvor. Eu disse a ele que ia tocar só amanhã, porque já não dava mais tempo, o tempo que já estourou. Mas eu vou encerrar aqui com o louvor Renovo da Sara Farias. Quem pediu foi a irmã Micaele Silva, minha querida e digníssima esposa. Beijo, te amo. Melhoras, hein? Ela tá meio assim baqueadinha da gripe, mas vai ficar boa em nome de Jesus. Então, ela pediu aqui, Sara Farias, renovo. Receba aí o renovo de Deus na sua vida. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Entra na presença. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Então até amanhã, se Deus quiser, até amanhã, sexta-feira, a partir das 7 da manhã. Deus abençoe você. Amém. Tchau. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. Deus abençoe, irmãos. O que eu quero é renovo. Tchau. Que esse renovo de Deus alcance a sua vida, alcance a sua família, alcance a sua história, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 da manhã. Tchau.